Os santos são os sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 21 de dezembro, celebramos São Pedro Canísio. Nosso santo de hoje nasceu no território onde hoje em dia fica a Holanda, no dia 8 de maio de 1521. Tinha muita facilidade para a vida intelectual, então ele estudou Direito e Letras na Universidade de Colônia, na Alemanha. Ali ele conheceu São Pedro Faber, que foi um dos primeiros companheiros de Santo Inácio na ordem jesuíta, e a partir do contato com São Pedro Faber foi crescendo no coração de São Pedro Canísio o desejo de abraçar a vida religiosa, contra os interesses da sua família, que inclusive já tinha arranjado um casamento para ele com uma moça de uma família muito rica, o que iria trazer muito dinheiro para ele, para a família dele, muita estabilidade econômica, mas ele recusou tudo isso, viu que a sua vocação era outra, então ele, orientado e acompanhado por São Pedro Faber, ele ingressou na ordem jesuíta, acabou fazendo os votos, se tornando o primeiro jesuíta alemão da história e acabou sendo inclusive ordenado sacerdote jesuíta. Era uma época muito difícil na Alemanha. A Alemanha já havia sido evangelizada séculos antes, a partir especialmente da ação missionária coordenada por São Bonifácio, mas naquele momento histórico, no século XVI, o protestantismo estava se disseminando por grande parte da Alemanha, então era um momento muito desafiador. E isso tocava muito o coração de pastor de São Pedro Canísio. Ele, inclusive, teve que enfrentar uma grande provação. O arcebispo, na época de Colônia, ele estava aderindo às ideias protestantes. Isso fez com que São Pedro Canísio, que era muito bem visto na arquidiocese, recebesse e acolhesse a missão de se tornar um cabido metropolitano de Colônia, que era uma espécie de representante da arquidiocese junto ao imperador. E ele teve uma capacidade argumentativa muito grande, e nesse contato com o imperador, ele conseguiu que o arcebispo de Colônia fosse deposto, por conta da sua falta de fidelidade à verdadeira doutrina da igreja. Depois, São Pedro Canísio foi escolhido como um dos teólogos a participar do famoso Concílio de Trento, que foi um grande momento em que o Papa, junto com vários bispos, se reuniram para rezar, refletir e deliberar sobre que ações a igreja deveria tomar diante da disseminação das ideias protestantes na Europa. Ali, no Concílio de Trento, São Pedro Canísio finalmente conheceu pessoalmente Santo Inácio de Loyola, fundador dos jesuítas, e ali, conversando com o Santo Inácio viu o desejo que havia no coração dele, soube com mais detalhes a situação da Alemanha na época. Então, Santo Inácio deu a São Pedro Canísio a missão de, digamos assim, recuperar a Alemanha para a Igreja Católica. E São Pedro Canísio pegou essa missão como a grande missão da sua vida. Passou a se consumir e durante mais de 30 anos foi isso que ele fez na Alemanha. Viajou a Alemanha a pé, não só a Alemanha, mas também o território onde hoje em dia fica a Suíça. Viajou várias vezes o território da Alemanha e da Suíça, evangelizando, pregando. Ele foi um grande pregador, mas não só isso, um grande escritor e também tinha uma grande capacidade de organização. Então, por conta disso, ele acabou recebendo vários encargos, várias funções importantes dentro da ordem jesuíta, porque ele tinha muita capacidade de estruturar, de mobilizar jesuítas, tinha uma visão muito à frente do seu tempo para perceber onde deveriam haver novos conventos, novas casas de missão. Então ele colocou todos esses dons de pregador, de escritor, de grande líder, de organizador, a serviço da evangelização da Alemanha. Seus escritos tiveram uma grande importância na época. Ele deixou escritos que foram importantes na orientação dos padres sobre como eles deveriam evangelizar, como eles deveriam dar resposta às dificuldades colocadas pelos protestantes. Também deixou escritos importantes na catequese dos católicos, escritos também ricos na espiritualidade.
Por conta disso tudo, séculos depois, o Papa Pio XI declarou oficialmente São Pedro Canísio como doutor da Igreja. Ele também foi um grande apologista, ou seja, um grande defensor da fé católica, se tornou superior provincial dos jesuítas na Alemanha e nessa época ele, estando à frente da ordem jesuíta, promoveu a fundação de vários colégios, universidades na Alemanha, várias casas de missão, vários conventos. Foi muito importante mesmo a atuação dele nesse processo de segunda onda de evangelização na Alemanha. Também ele recebeu algumas vezes a missão do Papa de estar à frente de missões diplomáticas junto a certos bispos que estavam se desvirtuando, junto também a príncipes, a governantes para resolver problemas políticos, para defender certos interesses da igreja e da evangelização. Era um homem, além de tudo, de grande espiritualidade, profunda vida de oração, muito virtuoso, muito corajoso e ao mesmo tempo muito suave no trato com as pessoas, mesmo com os protestantes. No momento em que ele estava debatendo, em que ele estava defendendo a fé católica, ele tinha uma mansidão muito grande, ele não perdia as estribeiras, não ficava agressivo, pelo contrário, ele era muito firme, ao mesmo tempo em que ele era muito sereno e muito convicto daquilo que ele estava falando. Também, ao mesmo tempo em que era muito culto, tinha muita cultura, ele era também profundamente humilde. Também tinha uma grande capacidade de trabalho, que é a virtude da laboriosidade. Ele tinha uma grande capacidade de mobilizar, era incansável realmente na missão, servia, se consumia de forma heróica, de forma realmente extraordinária. Passou por uma última grande provação na vida, mais precisamente nos últimos 6 anos de vida, ele acabou sendo atacado por uma congestão cerebral que praticamente o imobilizou. Ele não conseguia mais praticamente andar, não conseguia mais fazer missões. Durante esses últimos anos, ele se tornou, na verdade, um grande intercessor pela Alemanha, oferecendo as suas dores, os seus sofrimentos, pela salvação do povo alemão e para que a Alemanha voltasse à verdadeira fé, à verdadeira vivência do Evangelho. Acabou morrendo depois de uma vida inteiramente consumida, aos 76 anos de idade, no dia 21 de dezembro de 1597. Depois disso, inclusive, o Papa Leão XIII chegou a se referir com justiça a São Pedro Canísio como o segundo apóstolo da Alemanha. Nos inspiremos na vida desse grande santo, grande padre jesuíta, incansável na evangelização, de profunda espiritualidade, que evangelizava pregando, viajando, escrevendo, organizando, mobilizando, fundando novas obras, novos projetos. Nos inspiremos para que nós deixemos de lado o nosso comodismo e passemos a servir realmente, a trabalhar pela salvação das almas, a nos dar inteiramente para aquele que merece o nosso tudo e que é capaz de multiplicar os nossos esforços na evangelização. São Pedro Canísio, rogai por nós.